Olá, eu quero compartilhar com você uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de Deus para a tua vida. E antes de falar dessa palavra, eu quero fazer uma pergunta para a sua reflexão. O que tem paralisado a tua fé? O que tem sido mais forte para você? Deus, esse Deus poderoso, esse Deus invisível, mais real, esse Deus que tem aquilo que o homem não pode te dar. Somente Ele pode te dar a vida eterna, ou uma dificuldade financeira, uma dificuldade física ou emocional, ou enfermidade. O que tem paralisado a sua fé? Responda para você mesmo. E agora eu vou compartilhar com você a história de uma mulher que nenhuma dificuldade foi o bastante para impedi-la de receber o seu milagre. Por quê? Porque ela foi constante, apesar das suas limitações, apesar das suas dificuldades, ela estava firme, caminhando rumo à vontade de Deus. A palavra de Deus em Lucas, capítulo 3, o versículo 10 a seguir, diz o seguinte: E ensinava no sábado numa sinagoga, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, já há 18 anos, e andava curvada. E olha só o que diz agora: e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. O que nós vemos aqui? Uma mulher que estava há 18 anos diante de um jugo de sofrimento, diante de limitações terríveis. Olha o que a palavra de Deus diz, que ela já sofria de uma enfermidade que tirou a sua visão, porque ela andava encurvada e de modo algum podia endireitar-se. Você entende aqui que a palavra de Deus diz que ela não podia de modo algum endireitar. O que eu entendo aqui? Que não é porque ela não queria, é porque ela não podia. Querer, com certeza, era o que ela mais desejava. E já há 18 anos, ela desejava poder levantar o seu corpo, olhar para o horizonte, olhar para o céu, agradecer a Deus, olhar para as pessoas que estavam ao seu redor, andar de cabeça erguida. Com certeza esse era o anseio do coração dela, era o que ela mais desejava, mas a Bíblia é clara em dizer que ela não podia. Então, poder é diferente de querer. E o que eu entendo também é que essa mulher, ela poderia ter não só se encurvado diante do seu corpo físico, mas também diante das situações, diante da sua fé. Ela poderia ter parado, ter ficado paralisada, mas não foi isso que ela fez. Essa não foi a escolha dessa mulher. Ela não permitiu que as suas condições físicas e emocionais, porque com certeza ela sofria emocionalmente de forma terrível, porque uma das coisas que nos fazem encurvar diante da vida, diante da dificuldade, são problemas emocionais. Esse nos paralisa, nos tira a esperança, nos tira a fé, nos rouba a força. Sim, de quem? Daqueles que deixam as dificuldades da vida ser maiores do que o Deus que eles servem, do que o Deus que eles confessaram como seu Senhor e Salvador. Então o que eu entendo é que essa mulher, ela não se prostrou, apesar de estar encurvada diante do homem, das dificuldades dessa enfermidade, ela não permitiu que essa dificuldade fosse maior do que o seu Deus. O seu corpo físico estava encurvado, mas o seu coração, a sua alma estava encurvada só diante do trono de Deus, diante desse Deus poderoso que a curou, que a viu, apesar dela não ver Jesus com seus olhos físicos, porque estava limitada. Jesus a enxergou. E é exatamente isso que acontece quando nós não deixamos as tribulações da vida, as dificuldades da vida nos paralisar.
nos trancar dentro de um quarto, nos colocar diante de uma enfermidade, diante de um leito de enfermidade, quando nós não permitimos que as nossas limitações humanas do nosso corpo físico ou emocional, quando nós não permitimos isso nos paralisar, não permitimos isso roubar a nossa fé, é exatamente isso que acontece. Apesar de eu não conseguir fisicamente ver, eu creio que existe um que está vendo tudo que eu estou passando, que existe um Deus poderoso que está me vendo, que me vê, que me ouve, que me entende e que no momento certo Ele se levantará ao meu favor. Essa mulher sofria 18 anos, mas ela não parou de marchar, de andar, de ir ao encontro da sua fé, de ir ao encontro de Deus. A Bíblia diz que ela estava na sinagoga onde Jesus estava ministrando, ela estava, e esse com certeza era um costume que ela tinha, apesar das suas dificuldades, ela estava ali. Oh, queridos, nós precisamos entender que nós não fomos feitos para nos prostrar diante das lutas. O próprio Jesus disse também na sua palavra que Ele afirma, nos dizendo, nos orientando que nós passaríamos por dificuldades, nós passaríamos por aflições, mas Ele nos disse também aquilo que nós deveríamos fazer. Ele disse exatamente o que essa mulher fez. Ele disse, olha, vocês vão passar por diversas dificuldades. Aqui eu estou dizendo com as minhas palavras, mas Ele disse que nós passaríamos por tribulações. Mas Ele disse em seguida, mas tem de bom ânimo. Ele estava dizendo, não pare. Não se prostre diante de nenhuma dificuldade, de nenhuma provação. Continue, ter bom ânimo aqui não é estar rindo. Não, Ele entende que nós vamos sofrer, que nós vamos chorar, que nós vamos sentir. Mas Ele está dizendo, tenha força, tenha ânimo. Não pare. Se levante e ande. Se for preciso, rasteje, mas não pare. Não paralise diante dessa dificuldade. Não permita que a depressão entre no seu coração. Não permita que o mal tome, possua a sua mente. Não permita, porque tudo começa aqui, queridos. Aquela mulher estava com seu corpo físico encurvado, mas a sua cabeça estava entronizada num Deus poderoso. Deus, o Senhor Deus era o dono da sua vida, da sua mente, por isso ela continuava andando. Tudo de ruim, como tudo de bom acontece nas nossas vidas aqui, ó. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus nos diz que nós temos que passar por um processo de renovo no nosso entendimento, na nossa mente. Porque quando nós somos afligidos, passamos por dificuldades, por lutas, provações, não podemos deixar nossa mente paralisar. Nós precisamos continuar acreditando que o nosso Deus, Ele é poderoso. E mesmo que a enfermidade venha e tome o nosso corpo, mesmo que a dificuldade financeira bata na nossa porta, Ele é o Deus que multiplica o azeite da botija e a farinha da panela. Ele é o Deus que vê aqueles que não se prostram diante da luta e da provação. Ele é o Deus que vai se levantar em seu favor se você não desistir, se você não parar, mas se você caminhar rumo à vontade dele. Esteja na presença de Deus, esteja como essa mulher na casa de Deus, porque às vezes nós perdemos a nossa bênção quando nós nos prostramos diante das provações. Nós esquecemos do Deus que nós servimos diante da dificuldade e levantamos ídolos diante do nosso altar, que são as enfermidades ou as lutas. Porque quando eu deixo de estar constante na minha fé, por conta de uma tribulação, de uma dificuldade que eu passo, seja física, emocional, não importa, eu estou levantando um ídolo. Eu estou dizendo assim, peraí Deus, sai do trono, agora quem vai ficar nesse trono é essa dificuldade. Ou, ao contrário, né? Quando a vida está muito boa, eu também posso me esquecer de Jesus, me esquecer do Deus que me deu essa vida boa e colocar esse Deus, que seja dinheiro, que seja um marido, uma esposa, um relacionamento, um filho, uma posição, uma profissão, né? Um sucesso. Eu levanto outro altar, que não é mais um altar de adoração ao Deus vivo, ao Deus poderoso, que é o dono da minha vida, da minha alma, e que o único que pode me dar a vida eterna. Então, o que eu quero dizer para você da parte de Deus, através dessa mensagem,
não se curve diante das dificuldades. O seu corpo físico pode até se curvar. A sua vida pode até passar por dificuldades financeiras ou emocional. Mas o seu coração e a sua mente precisa estar entronizado, precisa estar focado naquele que é o dono da sua vida. Porque se você assim fizer, você não vai se prostrar diante dessa dificuldade, você vai continuar caminhando rumo ao encontro daquele Deus que te vê e que cuida de você. E assim como ele fez com essa mulher, e a curou e disse para ela assim: mulher, está livre da tua enfermidade. Ele te diz hoje: mulher, homem, você está livre deste mal. Se levante, saia desse leito de enfermidade, saia dessa dificuldade emocional que você está enfrentando, porque ela não é física, ela é na sua mente, ela é no seu coração, porque quando você trazer à existência aquilo que não existe, quando você crê naquilo que você não está vendo e quando você começar a lançar a palavra profética, a palavra de vida, quando você começar a orar a palavra, você vai entender o poder deste Deus que te criou, que te deu vida. E você vai ver o poder dele se manifestando na sua vida, assim como se manifestou na vida desta mulher. Então não se entregue, se levante, porque hoje Deus te diz: mulher, homem, você está livre deste teu mal, desta tua enfermidade. Me entronize no teu coração e na tua mente e não pare, porque eu sou o Deus que te vê e que se levanta ao teu favor. Que Deus te abençoe e que essa palavra gere vida, força e renovo na tua mente e no teu coração, em nome de Jesus.